Bom, essa questão do Rodrigo Caetano ainda é muito confusa, é muito nebulosa. A gente falava aqui ontem, né, que tudo dependia de uma eleição. Cláudio Rezende vai trazer os detalhes, mas esse presidente, então, no caso, foi eleito e agora fica essa dúvida. Falando da eleição do Grêmio, para quem pegou a história no meio do caminho, a eleição do Grêmio, tinha um candidato no Grêmio dizendo o seguinte: se eu ganhar a eleição, o diretor de futebol será o Rodrigo Caetano. E que disse, inclusive, em entrevistas ao longo desta semana, que o Rodrigo Caetano já estaria em conversas com ele sobre planejamento para 2023. Eu vou pedir a Júnia para resgatar para a gente. Hoje eu estou cercado de mulheres talentosas e competentes, a Nath Fiuza aqui comigo e a Júnia na mesa de som. Ô Júnia, resgata para a gente, no Rádio Esporte de hoje nós trouxemos essa fala, agradecendo inclusive aos amigos da TV Bandeirantes lá do Rio Grande do Sul, a fala do presidente do Grêmio, dizendo que ele já vinha conversando com o Rodrigo Caetano, né? E que o Rodrigo Caetano já estaria conversando com ele. A Júnia vai buscar essa fala porque achei ela muito simbólica, muito emblemática, mas enquanto ela busca, Cláudio, como é que o Atlético recebeu essa história toda do Rodrigo Caetano dizendo que, não ele, né, mas um candidato a presidente do Grêmio, que hoje foi eleito presidente do Grêmio, este personagem do futebol, dizendo que está negociando com o Rodrigo Caetano, mandando proposta que o Rodrigo Caetano será o diretor de futebol dele, e mais, dizendo que o Rodrigo Caetano já vinha prestando uma espécie de consultoria ao Grêmio. Como é que isso tudo caiu no Galo, hein, Cláudio? Acabou que essa declaração, e principalmente depois que a gente repercutiu no Rádio Esportes, porque essa declaração foi dada ontem em Porto Alegre, mas hoje a Itatiaia trouxe esse assunto aqui, né, para a nossa realidade. Começamos a debater sobre isso no Rádio Esportes. Logicamente que hoje a diretoria do Atlético se movimentou à tarde. Eu conversei com o presidente Sérgio Coelho, que, segundo ele, conversou com o Rodrigo Caetano, e o Rodrigo Caetano disse que desmentiu, né? Diz que não tinha isso não aconteceu. E o Atlético, por meio do seu presidente Sérgio Coelho, me disse que confia na transparência, na ética, no profissionalismo de um profissional que ele conhece, que é o Rodrigo Caetano, que ele não faria isso. Então, o Rodrigo Caetano, inclusive, João Vitor, eu conversei também com o Rodrigo Caetano agora à tarde, e ele me disse que na segunda-feira vai se pronunciar. Por quê? Vamos explicar. O Rodrigo Caetano está punido, suspenso pelo STJD 60 dias. Como o campeonato termina amanhã, tem aí uma brecha. Essa suspensão, ela passa a não vigorar mais porque os campeonatos se encerram. Então, aí ele vai falar na segunda-feira e vai desmentir, né, essa situação. E o Rodrigo Caetano continua batendo na tecla, viu, João? Que ele cumpre contratos, foi assim na carreira inteira, e que só sai do Atlético se o Atlético demitir, e aí ele condiciona, vai vir uma SAF, se vier uma SAF e o novo dono, aí vai ter um novo dono no Atlético, se o novo dono não quiser, ele como profissional, ele sairia, aí vai avaliar o mercado, mas fora isso não sai, foi o que me diz o Rodrigo Caetano. Eu conversei com uma fonte hoje, Nath, a respeito da situação do Rodrigo Caetano, e atenção, você torcedor do Atlético, a informação é, o Atlético trabalha com a certeza de que o Rodrigo Caetano fica. Que o Rodrigo Caetano fica. A informação que eu recebi, que tem 95% de chance dele ficar. Eu falei, opa, e esse 5% aí? Não, é só se for apresentado um projeto de futebol na semana que vem, muito diferente do que ele deseja, do que ele acredita. Eu até perguntei a pessoa, poxa, mas ele tem um contrato com o Atlético. Se eu fosse, vamos resumir a prosa, eu não dou 100% que ele fica, porque 100% nada é garantido nessa vida. Mas a convicção absoluta do Atlético é de que ele fica, de que o Rodrigo Caetano não deixará o Atlético, Nath. O Rodrigo Caetano tem um histórico de cumprimento dos seus contratos, conversou aí com o Cláudio, deixou claro que o desejo dele é pela permanência, e eu não duvido da palavra do Caetano, João, acredito mesmo que ele está engajado e empenhado nesse projeto do Atlético. O time vive, inclusive, um momento muito importante da sua história, com uma breve transformação em SAF. O que me incomoda é a segurança com que esse agora presidente do Grêmio trata uma situação de um cara que está empregado em outro clube. Vamos ouvir essa fala dele? Vamos lá, essa fala foi
na TV Bandeirantes do Rio Grande do Sul, quando o candidato à presidência do Grêmio, agora presidente eleito do Grêmio, ele falou a respeito da relação que já está sendo estabelecida com o Rodrigo Caetano. Olha a importância e, na minha avaliação, concordo com a Nath, a gravidade do que ele disse. Candidato Guerra, teve uma questão colocada pelo Diogo Rossi e eu não me satisfiz com a sua resposta, ou pelo menos eu não entendi, vou tratar assim, que é justamente sobre a questão dos nomes sendo trabalhados sem o departamento de futebol estar completamente montado. Lhe pergunto, o senhor disse aqui agora há pouco, acho que foi numa questão do Ribeiro, que muitos nomes já foram, inclusive, discutidos com o Renato. O senhor discutiu esses nomes também com aquele nome que o senhor pretende colocar como diretor executivo, Rodrigo Caetano? Alguns deles, sim. Ah, então o senhor já está falando com o Caetano sobre nomes? Já converso com ele sobre futebol, sobre o que a gente quer para o time, o que precisa, o que ele achou do Grêmio esse ano. Né? Hoje ele é remunerado pelo Atlético Mineiro. Não, tá bem, mas assim, eu participo aqueles que eu quero que participem, não é? Então essa é a linha. Vou manifestar aqui na sua frente, até porque o senhor possa discordar ou não, acho curioso que o Rodrigo Caetano, numa reta final de Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro, brigando por vaga da Libertadores da América, esteja conversando sobre o projeto futuro do Grêmio. Eu acho curioso. Mas deixa eu colocar de outra maneira. Eu pergunto para ele o que ele acha do jogador, se é bom. Assim, né, ele é um cara muito experiente. Primeiro, cumprimentar o nosso colega jornalista lá da TV Bandeirantes, que foi brilhante na condução do processo. Pediu o João Vitor Cirilo aqui o nome dele. É o Alberto Guerra, candidato à presidência do Grêmio, conversando com o Leonardo Meneghetti, que é apresentador do programa Donos da Bola de Porto Alegre. É o co-irmão do programa do Everton Guimarães na Band aqui de Minas Gerais. Ele foi muito feliz na colocação dele. E acho que foi muito infeliz o presidente eleito do Grêmio. E se o Rodrigo Caetano tiver feito isso também, com todo respeito ao Rodrigo, mas ele também está sendo muito infeliz. Você não presta consultoria para um time de futebol trabalhando em outro. Alguém está equivocado nessa história, né? Se é o lado do Caetano, lamento muito que ele esteja empregado por um time e prestando consultoria a outro. Mas confio na palavra dele, ao Cláudio Rezende, de que não, de que está completamente focado no projeto do Atlético. E se é do lado do presidente, se ele está utilizando isso como algo de barganha na sua campanha, agora, né, já eleito, mas naquele momento ainda candidato, se ele está usando isso como um poder de barganha para ser eleito, olha, nós já temos um diretor de futebol, olha, nós já estamos conversando sobre reforços, e o que a gente sabe dos bastidores é que eles são pessoas muito próximas, que baita amigo, né? Colocou o outro numa baita de uma fogueira, porque é muito deselegante, para dizer o mínimo. Ou ele mentiu na campanha, ou ele vai mentir agora para limpar a barra do Rodrigo Caetano. Exatamente. Alguém vai sair feio dessa história, vai sair queimado disso. Porque, né, Cláudio? Ele também agora, se o Caetano de fato não for, ele ter que desmentir isso tudo, já o descredibiliza também enquanto candidato eleito. E ele prometeu também que ia levar o Luis Soares. E o Luis Soares já revelou lá para um colega da Argentina ontem que não vem para a América do Sul, não. Não vai jogar no Brasil. Luis Soares está indo para a Copa do Mundo e que quer voltar para a Europa. Então, assim, ele já fez algumas promessas lá e, inclusive, pelo que eu apurei com colegas do Rio Grande do Sul, quando falou o nome do Rodrigo Caetano, como lá a eleição no Grêmio tem uma votação de sócios, o nome do Rodrigo Caetano foi muito bem recebido por sócios. Então, ele continuou nessa aí, João. Nessa campanha dele, levando o nome do Rodrigo Caetano. Agora, concordo com vocês, colocou o Rodrigo numa fria, numa situação aí, se foi mentira mesmo, deixou o amigo numa fria aqui com o Atlético, com a torcida do Galo e com a diretoria do Atlético. Se foi mentira, um irresponsável, mentiroso, populista, sem vergonha. Se foi verdade, esses atributos cabem, praticamente todos, também ao Rodrigo Caetano, o que eu não acredito. Eu prefiro acreditar no Rodrigo Caetano. Mas, em teoria, hipoteticamente, se o Rodrigo Caetano tiver feito isso, ele terá sido desonesto com o Atlético. Isso. Mas eu quero acreditar nele. O Rodrigo Caetano tem credibilidade, é um cara com uma história de credibilidade. Não é um cara... Gente, o Rodrigo Caetano tem erros e acertos ao longo da carreira dele. Já errou, já formou time ruim, já contratou jogador ruim, mas mais acertou do que errou.
Ele é um cara com uma história vencedora no futebol, isso tem que ser reconhecido. Mas, gostando mais ou menos dos times que ele entrega, uma coisa ninguém pode deixar de reconhecer. Ele é um cara com história limpa no futebol. Eu nunca ouvi falar de rolo do Rodrigo Caetano, de nigucinho do Rodrigo Caetano, de acordinho com empresários. Sempre foi um cara de história limpa. Será uma grande surpresa. Se esse cara do Grêmio não tiver falado com o Rodrigo Caetano, ele é um mentiroso sem vergonha de ter falado isso. Se tiver falado, para mim será uma grande decepção, porque aí essa qualificação caberá ao Rodrigo Caetano, o que eu não quero crer pela história dele e o que eu não acredito pela história dele. Eu também não acredito, João. Sendo bem sincera, eu não acredito que o Rodrigo Caetano faria isso, até pelo momento que vive o Atlético, ainda decidindo a sua vida na Copa Libertadores, porque o Rodrigo Caetano está de contrato renovado, não é um profissional que vive um momento de indefinição do clube, porque o próprio Atlético, né, segundo as apurações do próprio Cláudio, do Henrique, mesmo que se torne SAF, continuará necessitando de um diretor de futebol, e o Rodrigo Caetano hoje é um dos diretores de futebol mais bem reconhecidos do nosso futebol brasileiro, é um profissional de extrema competência, e assim como você, eu também penso que o histórico muito positivo dele pesa de maneira favorável para acreditarmos que as promessas que o Guerra está fazendo lá no Grêmio era uma estratégia para ser eleito e acabou dando certo.